aqui agora. Agora deu certo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, gente, para iniciarmos. Isso. Acho que tá ok. Pronto. Boa tarde, filhos e filhas. Estamos iniciando um café com filhos hoje. Todo especial para vocês. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Oliveira. Eu sou mentora de filhos de idosos, tá? E orientadora de famílias. Ok? Então sejam bem-vindos, né, à nossa live de hoje. O conteúdo vai ser muito bom. Eu vou estar abordando a demência, certo? Filhos que têm o pai ou a mãe diagnosticado com demência. Como lidar com essa dor? Como lidar com esse emocional, certo? E para contribuir com esse conteúdo rico para vocês, eu convidei Gina Carla. Tem algumas pessoas que já conhecem, certo? Mas para quem não conhece, ela é co-criadora realmente junto comigo do projeto dos filhos que querem entrar nessa jornada, tendo equilíbrio, harmonia, na rotina com os seus pais e consigo mesmo. Então sejam bem-vindos, certo? Eu vou chamar aqui, vou convidar a Gina para que a gente comece hoje. A ideia realmente do Café com Filhos é proporcionar esse momento prazeroso entre nós, certo? Confortável, onde vocês possam tirar dúvidas. Porque muito me interessa saber da dor de cada filho. Estamos aqui para estender as mãos, para ajudar e facilitar o processo de cada filho. Gina Carla, seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Que bom ter você aqui conosco, participando, contribuindo. Pois é, vamos lá tentar ajudar um pouco, né? Essa é a ideia. Com certeza. A ideia daqui realmente é ajudar e facilitar cada filho da melhor forma possível. Então vamos em frente. Gina, me fala um pouco do teu idoso, tá? Da tua história, não digo nem teu idoso, com os teus idosos, o teu papai e a tua mamãe, e fala um pouquinho do perfil depois do teu pai pra gente, apresenta. Tá certo. Bom, gente, meu nome é Gina Carla, né? Então, para quem me conhece sabe que cuidei dos meus pais, da minha mãe primeiro, e em seguida do meu pai. E assim, o meu pai ele foi parar, ficar sob os meus cuidados após o falecimento da minha mãe, porque foi quando ele ficou viúvo. A minha mãe teve um AVC, e desse AVC, o tempo que eu cuidei dela foi um tempo curto, foram 6 meses. Ela teve um derrame, um AVC, e logo em seguida, quando ela estava se recuperando, já tinha recuperado a voz, já tinha recuperado o andar, a mobilidade, né? Ela teve outro, e desse outro ela não escapou e veio a falecer. E uma das coisas que eu conversei com ela enquanto ela estava na UTI era que ela podia ir em paz, ela podia ficar tranquila, que eu iria cuidar do meu pai, que era a grande preocupação dela, era o que ela externava, né? A gente sempre conversava bastante. E uma das coisas que eu identifiquei quando ela entrou em coma é que a primeira coisa que ela falou antes do coma foi nele, na preocupação que ela tinha com ele. E aí, mesmo ela na UTI, eu já externei para ela que ela podia seguir, que eu iria tomar conta dele. E logo em seguida, de fato, foi assim que aconteceu. Eu conversei com ele, né? E apesar dele ser um idoso ativo, dele ter mobilidade e tal, ele já era aposentado, ele topou morar comigo e nós alugamos a nossa casa, a casa que a minha mãe morava, né? E aí ele foi morar comigo. Eu tive que adaptar a minha casa, porque eu tinha eram 2 quartos e um reversível, e eu trouxe o reversível, ajeitei para ele,
e moramos todos juntos, e foi punk, como diz a história, né? Porque ele era ativo, ele tinha uma vida tranquila, né? Ele andava e tal, e aí eu comecei, que é uma das coisas muito importantes, né? Eu comecei a ver as necessidades que ele tinha, né? O que Certo. ele precisava quando ele foi morar comigo, viúvo, né? E aí ele me falava de algumas coisas que ele tinha vontade de fazer, do tipo viajar, fazer uma hidro, Certo. né? E eu conduzia a vida dele assim. Só que ele foi um tempo longo de cuidados, né? Não foi um dia, Certo. foram 6 meses, porque no caso dele eu acompanhei todo o processo, ele passou por todas as fases que um idoso pode passar. Ele foi ativo, ele foi cadeirante, e depois ele ficou acamado. Ele tinha demência, era Certo. diagnosticado, neurologicamente falando, como demência. Ele tinha o que chamam de corpo de leve, que vai enrijecendo Isso. a musculatura, tá? Ô, E Gina, que ele. história bonita que você está contando. Eu queria ressaltar para todos os filhos que eu sempre falo nas lives a importância realmente de falar tudo. Quem assistiu a live anterior sobre luto, sobre o medo do luto, né, de como aliviar esse medo, veja como foi importante a atitude de Gina de falar tudo. Ou seja, quando a mãe dela estava numa UTI, ela entendeu, ela percebeu que essa mãe, ela estava preocupada com o marido, de como ia ficar esse marido. Veja a sensibilidade que Gina teve de alcançar isso, é conhecer realmente o seu idoso, o que é valoroso para ele. Nessa hora vai fazer com que você decida de forma muito coerente como ela decidiu. É disso que eu falo em todas as lives, de você conhecer o seu idoso, quando traz o idoso, como ela trouxe o pai, para a casa dela, de acolher de forma respeitosa, né? Em cima das características dele, né? Respeitando que ele era ativo, que gostava de viajar e finalizando um ciclo, né, Gina, com a sua mãe, de uma forma muito honrosa, não é? Quando ela demonstrou realmente aquele desespero, aquele medo, e você acalentou o coração dela, não é? Veja que tranquilidade, né? Energeticamente falando, espiritualmente falando, que tranquilidade para esse ser humano entender naquele leito que aquela filha estava se comprometendo com você para cuidar do pai, e assim ela fez, nos relatando que a jornada foi longa, certo? E que a primeira coisa que ela fez é o que eu sempre bato aqui na tecla: conhecer. Conhecer ele para poder adaptar da melhor forma possível. Esse é o caminho para um filho que quer equilíbrio, certo? Mas vamos seguir, Gina. Ele foi diagnosticado com demência, é isso? Isso. Ele teve dois processos de isquemia, mas foram isquemias leves, tá? E aí, logo em Certo. seguida, quando ele começou a ter algumas atitudes que não condizia mais como ele era, né? Aí eu fui para um neuro, para ele ser avaliado dessa forma. E aí veio esse diagnóstico da demência e o médico me explicou, na época, o que mais ou menos iria acontecer, né? E com esse diagnóstico foi que eu fui andando com ele, fui em frente, Isso. certo? Como é que você lidou, Gina? Como foi para o teu coração de filha, não é? Ter esse diagnóstico no caso do teu pai, não é? De um tipo de demência, né? Que explicar um pouquinho para as pessoas que o tipo de demência que Gina está falando, que ele foi diagnosticado, ele traz algum tipo de confusão mental e ele traz o enrijecimento do corpo. O corpo vai perdendo a mobilidade, às vezes de uma forma rápida, abrupta, e às vezes de uma forma lenta, certo? Mas é um baque no corpo do idoso, onde ele vai ficando rígido, podendo enrijecer, inclusive a boca,
não é verdade? Pernas, coluna, então fica difícil a mobilidade desse idoso e com certeza difícil o manuseio desse filho com ele. Então me fala como foi para você, como é que você lidou no seu coração de filha com esse diagnóstico? Vê, Sandra, é assim, é quando você tem esse diagnóstico, você sabe que é ladeira abaixo, como a gente fala, né? Não tem a possibilidade de ele ficar bom a partir do momento Sim, que é uma degeneração, né, do cérebro. Então, assim, o primeiro impacto, meu primeiro pensamento foi assim, poxa, eu preciso dar para ele o que ele me deu quando eu dependia dele, né? sim, Essa foi minha primeira preocupação. Eu preciso dar para ele o que ele, de certa forma, me deu. Isso não encare como uma troca, tá? Mas como uma gratidão, sim. certo? Não seria uma troca. Ah, ele fez e agora eu vou fazer. Não, não é assim que eu pensei. Mas como uma gratidão. E assim, eu queria muito, quis muito o tempo todo, fazer muito bem a ele. E tentar, de certa forma, conhecer um pouco do que ia acontecer com ele e, dentro desse processo, me preparar. Certo, Foi isso que eu fiz. certo. Gratidão, não é? Gratidão. Que te fez seguir em frente e proporcionar realmente dignidade para o teu pai. Que coisa boa, né? É necessário realmente esse tipo de valor em um filho que quer entrar nessa jornada, que quer ser parceiro e estar próximo do seu pai. Me fala dos teus Exato. medos, Gina. Me fala um pouco aqui dos teus Meu medos medo, como filha. olha, meu maior medo era não conseguir dar a dignidade que ele merecia, tá? E assim, é muito importante essa coisa de você conhecer. A gente sempre fala que quando a gente tem um paquera, sei lá, um namoradinho, né? Que a gente precisa conhecer ele. E assim, essa coisa de você saber quem é seu pai, isso é fundamental. Certo, Fundamental. Então, em cima disso, o meu medo era esse, de não conseguir dar para ele dignidade até o final. E era em cima disso que eu trabalhava, dignidade. Acho que a palavra é essa. Então, foi a certo. gratidão Eu e a acho que no dignidade. caso o teu medo, o que te fez lidar com a jornada foi a gratidão, o sentimento, né, essa energia de gratidão, e o teu maior medo era não conseguir dar dignidade. Deixa eu só te pedir uma coisa, Gina, só para você ajustar um pouquinho o celular para a gente te ver melhor, porque às vezes está tremendo. Só para ele ficar paradinho, porque eu acho que quando ele fica parado a gente te enxerga melhor. Pronto, deu para dar uma melhorada, tá? Maria Beleza. de Fátima, seja bem-vinda, Rose. Muito bom, meninas, ver vocês aqui participando, né? Tem uma galera Desse, aí que conhece bem, viu? tem uma galera aí do bem, realmente, que estão aqui na jornada, né? Para ser um filho Com certeza. equilibrado, né? E trazer essa dignidade que estamos falando hoje, né? Em momentos difíceis e diagnósticos difíceis, como é o de demência. Então, muito bom, meninas, ter Exato. vocês aqui. Um prazer falar para vocês, tá? Então, o medo da Gina era não dar dignidade. E como não fazer isso, gente? Né? E como não dar dignidade para o meu pai? Como é que eu faço? Não abandonando, estando perto, conhecendo o seu Eu acho, idoso, né? Percebendo é, realmente o que ele gosta, quais são as características, quais são os valores trabalhados ao longo da vida pelo seu pai e pela sua mãe, que recebeu esse diagnóstico de demência, para poder você ir eliminando esse medo. Sendo um filho, sabe, 100% todos os dias. Um ser humano melhor todos os dias. Se eu me olho no espelho e digo, eu vou dar o meu melhor para o meu pai hoje,
eu começo a eliminar esse medo. Na live passada, inclusive, eu falei sobre esse assunto. De você realmente ser presente e ser a sua melhor versão. Quando você tem essa consciência, pronto, acalma o teu coração e esse tipo de medo de não dar dignidade vai se distanciando do filho, vai se distanciando de você. Certo? É verdade. Vou te fazer mais uma pergunta, Gina. Me fala aí dos teus desejos. Quais eram os teus desejos como filha em todo o processo? Olha, o meu desejo sempre foi dar o melhor para ele, né? O meu desejo sempre foi cumprir com uma promessa, né? E cumprir com o meu papel de uma forma decente, né? E o meu pai era uma pessoa muito vida, né? Ele era vida. Ele gostava de dança, ele gostava de passear, ele gostava. Então, assim, até enquanto ele teve condição, eu digo até que, assim, até enquanto ele se arrastava, vamos dizer assim, com aqueles passos bem lentos, para todo canto eu andava com meu pai. Eu não deixava ele assim. Às vezes ele queria até descansar. Minha filha, fim de semana, deixa eu ficar em casa, mas eu só faço fico em casa o tempo inteiro. Vamos sair, vamos passear, e assim, para todos os lugares que ele gostava, que ele queria e que eu sabia que ele gostava, eu procurava, até o fim, eu procurei levá-lo, né? Então, assim, as memórias que ele tinha, quando ele entrou no processo de cadeirante, quando ele entrou no processo em que ele ficou acamado, as memórias que ele tinha eram excelentes, porque aquele tempo não foi perdido. Aquele tempo em que ele andava, naquele tempo em que ele tinha uma certa mobilidade, a gente fazia de tudo. Saía, a gente ia para restaurante, a gente ia. Olha, veja bem, é muito difícil. Quando ele fez a próstata, né? Que é normal, todo idoso normalmente faz, ele entrou na fralda. Isso foi um processo difícil dele aceitar, ele como homem, né? Então, foi um processo complicado. E até para essas saídas era mais complicado, porque ele tinha o hábito de fazer sozinho, né? De não ter essa independência. Isso foi difícil, mas assim, mesmo com as dificuldades de locomoção e a dificuldade da fralda, dele aceitar, como ele gostava de sair, era importante para ele, né? Então, a gente conversou e ele passou a usar a fralda e ele dizia assim, minha filha, me desculpe, porque eu tenho dificuldade, porque foram anos em que eu não precisava. É verdade. Mas tinha um detalhe, e teve um detalhe que eu dizia para ele assim, ninguém está sabendo, isso é um assunto meu e teu. Isso. Tá? Então, parceria, não é, Gina? Aí a gente preserva a dignidade da pessoa. Eu queria ressaltar aqui. Não, eu queria ressaltar aqui alguns pontos. Deixa eu ressaltar aqui eu vou ressaltar aqui alguns pontos de como foi importante, certo? Essa filha, ela ativar o idoso dela, apesar do diagnóstico com Alzheimer, apesar de no meio do processo ter que fazer uma cirurgia de próstata, de entrar na fralda, ela não limitava o pai. Então, filhos, façam isso. Eu sempre estou pontuando isso aqui, de ativar o idoso, de como é importante você trabalhar a mobilidade, conhecer as características desse idoso, certo? Para levar ele para passeios adequados às características dele, certo? Não limitar ele. Se ele era vida pura, se ele relatava que gostava e tinha essa necessidade de sair, então você buscou essa liberdade dele até o fim, entenda? E dando dignidade. Eu sempre falo desde a primeira live, certo? O filho, ele precisa ser parceiro.
o seu pai, a sua mãe, precisa enxergar você como amigo, como parceiro, não como inimigo. Você está ali para ajudar no processo. Principalmente no diagnóstico com demência. Essa parceria, para que você consiga ter esse jogo de cintura, né, em cada fase. Então, é bem importante conhecer o seu idoso, ativar o seu idoso da forma correta, certo? Trazendo dignidade, sendo respeitosa com as limitações que iam aparecendo nele, como a Gina foi. Então, que sirva de exemplo para todos os filhos, certo? Muito bom, Andréia, te ver por aqui. Boa tarde para você também. Você sempre está nas nossas lives, eu sempre te vejo por aqui. Seja bem-vinda. Você, Rita também, que nos viu, né, na live passada, estava por aqui. Muito bom, meninas, ter vocês conosco. Mas vamos em frente, Gina. Eu queria te pedir hoje, diante desse diagnóstico do teu pai, dessa história tão rica que você está trazendo para nós, 3 dicas em cima da tua vivência, em cima de todo o projeto que nós elaboramos, certo? Para esses filhos que querem ter equilíbrio. Quais são as dicas com o teu olhar de quem vivenciou todos os ciclos que você daria para os filhos hoje? Sandra, veja bem, o primeiro passo, a primeira dica é você precisa saber se você quer. Você precisa querer cuidar do seu idoso. Você precisa ter, a primeira dica é isso, queira. Não faça por obrigação. Faça porque você decidiu que você quer fazer esse caminhar. Você quer caminhar com aquela pessoa, com o seu pai, com a sua mãe, tá? Então, assim, a primeira dica é essa, não por obrigação, tá? Mas porque você decidiu fazer isso, ter essa atitude, tá? E uma coisa que você fala, e que é muito importante, importantíssimo, eu coloco, além da decisão de cuidar, é você conhecer aquela pessoa. O meu pai, quando veio morar comigo, ele era um viúvo, ele não era mais o marido da minha mãe, de Dona Gina, né? Ele era viúvo. E dentro dessa viuvez, eu precisava saber quem é esse novo homem, o que ele precisa, né? Então, uma das coisas que ele falou comigo, assim, maravilhado, é que ele sempre quis viajar, mas a minha mãe não gostava e ela não ia. E como a família da gente era matriarcal, ela quem definia, ele não viajava. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi incluir ele num grupo de viagens, tá? E ele fez a primeira viagem para o lugar que ele queria, que era Salvador. Né? E isso foi maravilhoso. Então, decida cuidar, conheça o teu idoso, tá? E tenha atitudes. E outra, reconheça, assim, que você precisa saber da doença, você precisa entender o que está acontecendo com ele, para que você tenha pessoas, para que você tenha profissionais competentes que cuidem do que você não consegue fazer. Certo. Então, é querer, Gina, é conhecer bem, é querer realmente estar ao lado, ser parceiro do seu pai e da sua mãe, é conhecer ele o suficiente, como você procurou conhecer, então, até o que estava por trás daquela viuvez, certo? Para ter atitude. Atitude de proporcionar realmente leveza, rotina, ações como você fez realmente com seu pai nessa viagem, por exemplo, que deve ter sido libertadora, a realização de um sonho. Bato na tecla, você tem que ser o seu melhor todos os dias com seu pai e com a sua mãe. Sabe? Realizar um sonho desse homem. Imagine ele já na terceira idade, velhinho, viajando, realizando um sonho que ele sempre quis. E você só conhece isso
certo? Conhecendo ele, sentando, batendo um papo, olhando seu pai e a sua mãe, sem nenhum tipo de discriminação, olhando além, o ser humano que está ali inteiro na sua frente. Não é uma profissão, sabe? Não é a paternidade, não é a maternidade, é o ser humano que existe ali, cheio de sonhos. E você percebeu que ele tinha realmente vida dentro dele, que ele queria viver, e você fez certo. Porque todo filho, certo? Independente do diagnóstico, tem que ativar o seu pai e a sua mãe. E o idoso, ele pode ser ativado em todas as fases, até com demência. E até por isso ele tem que ser ativado, certo? Para reativar todos os dias o cognitivo, estimular a mobilidade dele, certo? Para quem não me conhece, já não ouviu, porque eu sempre estou falando aqui nas lives, que o meu pai foi diagnosticado com demência também, de Alzheimer. O meu está na primeira fase, né, no nível 1, e não só eu, como toda a família, estamos estimulando a memória dele, o cognitivo. Né? No caso de Gina, era um outro tipo de demência, onde causava rigidez no corpo dela. E veja como isso foi importante. Estimular, ativar, ative o seu idoso. Previna, porque você dá dignidade a ele até o fim, até o último minuto, até o último segundo. Eu tenho certeza que o seu pai, ele andou, sabe, muito do jeitinho dele, sabe, de terceira idade, no tempo dele, mas ele conseguiu ter essa liberdade que todo ser humano precisa, que todo ser humano merece. E todo filho que está aqui, eu sei que compactua desses pensamentos e está em busca disso para a própria vida, certo? Muito boas suas dicas, e eu queria ressaltar aqui para o pessoal do chat, o pessoal que nos acompanha sempre, que é o que você vai encontrar aqui nessa jornada. Essa jornada aqui, para filhos, para filhas, você vai encontrar essa rotina equilibrada, dicas e estratégias, é um pilar para ser esse filho companheiro, para ser essa filha que dá dignidade. Você ter a rotina equilibrada, pré-estabelecer uma rotina bem equilibrada para o seu pai, para a sua mãe e para a sua própria vida. Para que você consiga, se você tem filhos, criar seus filhos, ser uma boa esposa, trabalhar, cuidar do seu emocional, ou seja, você esse ser holístico. Então você precisa ter uma rotina equilibrada. Eu sempre estou batendo na tecla aqui. Uma rotina equilibrada liberta um filho, uma filha. Faz com que você se desempenhe bem em todos os aspectos da tua vida. Então, nessa jornada aqui, você vai aprender isso. Estratégias de como equilibrar, de acordo com o perfil do seu idoso. Você também vai aprender de como, Sandra, eu consigo uma equipe, independente de você ser filha única, filho único. Nessa jornada eu sempre vou estar trazendo estratégias, dicas de como realmente conduzir a tua rotina e ter essa equipe saudável. Humanamente é impossível você cuidar de um idoso com demência sozinho. Juntos somos mais fortes, certo? Uma equipe que seja um profissional, uma empresa, entende? Ou amigos que se fazem irmãos na nossa vida. Uma equipe com a tua família, irmãos, tios, até netos. Isso é bom e é saudável para a base de família. Faça isso e nessa jornada esteja aqui comigo, que eu vou estar trazendo dicas e dando passo a passo para que você leve isso para a sua vida. E por último eu falo sobre o emocional. O emocional de um filho que o pai foi diagnosticado com demência, ele tem que estar equilibrado. Porque vão vir situações difíceis, onde o seu pai vai estar esquecendo de certas pessoas, ele vai ter confusão mental, sem saber se está no banheiro, se está no quarto, se ele ainda trabalha, se não trabalha, que dia é, que ano é, o que se passa. Aquele homem ou aquela mulher que você enxergava como um pilar na sua vida, que era força e que ensinava ao filho e à filha a se jogar no mundo, hoje está fragilizado. Então, muitos filhos ficam emocionalmente abalados.
E aí eu afirmo, é um pilar que tem que ser alimentado diariamente. Aqui eu vou estar ensinando, nessa jornada, como alimentar a tua mente. Como fortalecer o teu emocional para decisões difíceis quando tiver intercorrência e o teu idoso estiver no hospital, mas também para o dia a dia. Porque o dia a dia, o miúdo, a coisa pequena, desgasta o emocional. E eu sempre falo que o cansaço emocional muitas vezes pesa mais do que o físico. Então, o filho que realmente quer estar ao lado do pai todo nesse processo, ele precisa equilibrar o emocional dele. Afirmo com toda propriedade, esse conteúdo você não encontra em lugar nenhum. Eu digo como filha que um dia busquei e que ainda busco, certo? Um local acolhedor para filhos, que venha conduzir filhos a conviver melhor com seu pai, com sua mãe, com a própria vida, certo? E aí eu pergunto para Gina, né? Qual é o conselho, né, que você daria, uma frase, uma palavra, para todos esses filhos que estão aqui, que querem mergulhar nessa jornada de equilíbrio? Mas o conselho que eu dou é que vale a pena, tá? Vale a pena. Vale muito a pena. E chegue perto, de fato conheça. Tire essas amarras que às vezes a gente olha para aquela pessoa que criou a gente, né? Mas a gente vê como todo pai erra, toda mãe erra, e a gente termina focando no que não foi legal, vamos dizer assim. E a gente precisa tirar essas amarras, essas coisas, e olhar a pessoa, o ser humano que está ali e que precisa de você. Está tão fragilizado, essa coisa que você fala aí de que a gente tem que ter um pai como um pilar, né? Você tem aquela ideia de que é o super-homem, é a fortaleza, é seu pai, sua mãe, de repente eles estão ali dependentes. Isso não quer dizer que ele virou teu filho, tá? Sim. Ele continua tendo a hierarquia, isso você precisa respeitar, é uma das coisas que eu reforço. Você precisa respeitar. Eu lembro que sempre que eu entrava no quarto dele, eu pedia a bênção. Sim. E nesse ato, ficava estabelecido ali que ele era o meu pai, ele não é o meu filho. Ele é o meu pai. E que naquele momento, ele está sendo cuidado. Mas a hierarquia existe. Isso é preciso manter, essa dignidade precisa ser mantida. Né? Esse posto, vamos dizer assim, precisa ser valorizado. E é isso que a gente precisa fazer como filho, tá? Como filho, como filha, a gente tem que ter esse olhar aí e cuidado mesmo. É isso que a gente precisa fazer. Das mãos, né, gente? Olhar um para o outro. É um ser humano enxergando o outro. Fala, Gina. Uma outra coisa que eu acho importante falar é com relação às pessoas que você tem para te ajudar na jornada, né? Que elas são extremamente importantes. Nenhuma menor do que a outra. E só para registrar, todos eles, teve cuidador do meu pai, posteriormente ele entrou em home care, então era enfermeiro. Todos eles, até hoje, são meus amigos. Porque a gente tratava, ele cuidava do que eu mais amava. E quando você está cuidando da pessoa que eu mais amo, pelo amor de Deus, eu tenho que amar você também. Né? Eu tenho que cuidar deles também. Então, eu tinha essa preocupação de fazer deles... Isso mesmo, Gina. O respeito, sabe? O respeito e dignidade que você estava dando ao seu pai, você também proporcionou, certo? Aos cuidadores, à equipe que estava cuidando da pessoa que você mais amava, do seu bem precioso. E eu afirmo para todos os filhos, esse é o caminho para todos os relacionamentos, é o respeito. Sabe? Então, para todo o resto flui quando eu consigo dar respeito ao meu próximo, ao profissional que está ali se dedicando dentro da minha casa, ao meu pai e à minha mãe, a um irmão que realmente está ali estendendo a mão, uma amiga,
sabe, que foi na minha casa conversar com meu pai, conversar com minha mãe. Então, olhe ao redor, observe as pessoas que estão ao seu redor e respeite essas pessoas. Crie laço com essas pessoas, porque essa equipe é necessária para todo filho, para toda filha que tem esse diagnóstico de um pai e de uma mãe. Um diagnóstico com demência, tanto ele pode declinar, né, evoluir rápido, como ele pode durar muito. Ou seja, essa equipe termina fazendo parte da sua família. Se você souber regar aquelas flores, vira um jardim de fato. É verdade. Então vamos agregar a nossa vida, sabe, em prol do bem mesmo. É isso que tem que ser feito. Né? Ter equilíbrio realmente quando você entrar em casa e for receber realmente aqueles cuidadores, né? O pessoal do home care de hospital, né? De ter um olhar respeitoso para cada um deles, independente do dia que está lá fora. Porque às vezes o filho, a filha chega em casa, não teve um dia bom de trabalho, né? E é tendencioso que às vezes não trate bem ou desconte. Então para e pensa. Aquele bem precioso que está em casa está sendo cuidado por essas pessoas. Por isso que eu bato na tecla sempre. Cuide do seu emocional. Se o pai e a mãe foi diagnosticado com Alzheimer, né, e você percebe que a jornada iniciou e você decidiu ser esse filho parceiro, estar ao lado, equilibre o seu emocional. Harmonize a sua mente, as suas energias, para passar por toda a jornada de cabeça erguida, tomando atitudes coerentes, de acordo com o perfil do seu idoso, de acordo com as características dele, trazendo dignidade e respeito. Eu afirmo com toda propriedade, é possível. Eu digo porque já vivi e vivo e conduzo muitas famílias para essa harmonia. Né? E eu não tenho dúvida que está aqui Gina, cheia de histórias para contar, uma história rica dessa, onde ela acolheu o pai dela com o luto e ela conseguiu dar essa dignidade, onde ele desenvolveu realmente a demência, foi diagnosticado com demência e até o fim ela conseguiu dar dignidade respeitando as características dele. Tá certo? Então vou deixar só o último passo a passo e reflexão para todo mundo que nos assistiu, né, a essa live super rica sobre demência, né, onde eu convidei Gina com essa história incrível para a gente fazer esse bate-papo. Para quem não conhece Gina, certo? Ela é co-criadora realmente do projeto junto comigo. Então a gente percebeu a escassez de material para filhos, para o emocional dos filhos, de como é importante o filho ou a filha que quer acompanhar um idoso, né, que decide ser esse filho que segura as mãos realmente de um pai e de uma mãe nessa jornada que tem altos e baixos, que às vezes é difícil. Então, nós percebemos que realmente existe essa escassez e a importância que isso tem para toda a base de família, para todo ser humano. Compreende? Então, que bom que Gina aceitou esse convite. Eu vou finalizar aqui dando passo a passo, certo? Para que vocês, filhos com pai e mãe diagnosticados com demência, reflitam e ajam. É decidir primeiro se esse filho está, né, se esse filho que está ao lado do seu pai e da sua mãe. É querer realmente ser parceiro dele, estar ali ao lado. É o primeiro passo. Segundo, conhecer, gente, conhecer a característica, olhar além da paternidade, da maternidade, da profissão que aquele ser humano tem. Olhar ele nu e cru como um ser humano. E aí você se desprende de julgamento quando você tem esse olhar. Tá? Ter atitude, porque na jornada desse filho você vai precisar agir. Agir dando dignidade ao seu idoso, porque você já conhece ele o suficiente. Elaborar a sua rotina para que ela fique equilibrada, para que não fique cansativo para você, filho, para que não fique cansativo para você, filha. Estabelecer uma equipe, humanamente é impossível você seguir nessa jornada sozinha. Então tenha uma equipe, estabeleça, crie laços, é importante para a sua vida e vai ser muito importante para a sua mãe, para o seu pai. Tá? E finalizando, que eu boto isso como um pilar para a vida do ser humano, é equilibrar o emocional. Então, o filho que quer seguir essa jornada,
ele tem que buscar equilibrar o emocional sempre. Eu vou estar aqui aberta sempre, gente, trazendo dicas, sugestões para facilitar o processo de cada um de vocês. Eu fico muito feliz com todos que entraram, com todos que participaram. Se foi interessante para vocês, se isso foi rico para vocês, compartilhem para outros filhos que precisam se beneficiar, que precisam despertar para todo esse conteúdo. Leva esse conteúdo, sabe, para o mundo. Compartilha para que outros filhos tenham essa facilidade de viver com o pai e com a mãe bem, olhando o pai e a mãe com gratidão, como Gina fez, e não como um peso. Olhando com amor que todo ser humano tem no coração, certo? E não retribuindo. Ele fez comigo quando criança, eu sou obrigada a fazer com ele agora. Não. Todo filho pode trabalhar a gratidão ainda hoje. Faça isso e entre nessa jornada aqui comigo, que eu tenho certeza que você vai crescer enquanto ser humano cada vez mais e a sua família vai se beneficiar com isso. Um beijo grande, gente, em todos que estão aqui. Eu vou dar a palavra à Gina para ela se despedir de vocês também. E já vou agradecendo a ela pelo convite, dela ter aceito e de ter exposto essa história tão linda para nós. Gente, obrigada aí pelo convite, né? Obrigada aí pelos comentários. O Gil aí falou bastante, Rita. Gil, te amo, Gil. Olha, que vocês se sintam assim, contagiados por essa jornada, tá? Quando você acompanha tudo que a gente fala, quando você acompanha tudo que a Sandra está indicando e tal, você... Ó a Rose aí. Beijo, Rose. Quando você acompanha tudo, você se contagia. Acho que o nome é esse. Com essa energia do cuidar, né? Com essa energia do cuidar bem, do olhar para o outro, ter dignidade, dar dignidade para o outro, né? Manter esse trabalho conjunto, respeitar as pessoas que trabalham, né? Que querem, que ajudam, que estão ali para ajudar, e respeitar tudo, né? Respeitar principalmente tudo. Eu só uma coisa assim, eu lembro que eu tinha muito receio de trocar de cuidador que às vezes precisava, né? Justamente por isso, para manter a dignidade dele, né? Porque eram coisas tão íntimas. Mas assim, brigadão aí pelo convite, obrigada por tudo, obrigado pessoal aí que comentou, que falou. Obrigada mesmo. Agradecer a Gil. Vamos em frente que tem muita coisa. Como Gina falou, tem muita coisa para fazer. Gratidão, Gil, por você estar aqui participando, certo, Fabiana? Que bom que vocês estão gostando do conteúdo, que estão externando realmente, que está sendo relevante para vocês. Então, que seja uma porta aberta aqui, para que vocês encontrem o equilíbrio enquanto filhos, tá? Um beijo grande no coração de todos, certo? E até a próxima semana, segunda-feira, temos live. Beijo grande no coração, gente. Um abração.